Você tava falando eu fiquei pensando aqui, né? Da carga, né? Pra emagrecer. E os exercícios aeróbicos? Aqueles, sei lá, você tem um spinning. Sim. Você recomendaria os dois? Sim. Ou um pouco de cada? Sim, eles são complementares, né? As adaptações que cada tipo de treino causa são diferentes. Então, você, tanto para um fisiculturista quanto para uma pessoa normal, assim, que quer só treinar lifestyle, ter os dois tipos de treino são importantes, tanto do ponto de vista da saúde cardiovascular, quanto do ponto de vista das adaptações que o treino de cardio trazem, que a musculação ela não traz com tanta eficiência, como, por exemplo, biogênese mitocondrial. O que é biogênese mitocondrial? É aumentar a quantidade de mitocôndrias nas células do nosso corpo. O que é a mitocôndria? Mitocôndria é a fabricazinha que fica lá dentro do corpo. Quanto mais mitocôndria você tem, mais facilidade você tem, por exemplo, de queimar gordura, porque é onde queima energia, entende? E também angiogênese, né, que é a criação de proliferação de vasos capilares sanguíneos. Então, são os vasinhos que se espalham pelo nosso corpo, assim. Então, esses vasinhos, eles ajudam a transporte de oxigênio, transporte de nutrientes e também a retirar a gordura, né, porque a gordura, quando ela sai da célula adiposa, a célula adiposa sempre fica ali, a gente não perde célula adiposa, né, se você fizer uma lipoaspiração, por exemplo, mas quando ela sai da célula adiposa, ela tem que caminhar por algum lugar, e é pelo nosso sistema sanguíneo. Então, as adaptações do treino de cardio com as adaptações vindas do treino de força, que é a musculação, elas são complementares, e é interessante fazer os dois, sim. E, Vitor, agora uma pergunta que é clássica na internet. Cardio aeróbico, antes ou depois do treino? E tem que fazer? É bom fazer, pelas questões que eu falei e também por questões de saúde. O pessoal negligencia muito, e um dos principais problemas que tem sido, especialmente entre os usuários de esteroides, é o coração, né? Então, aconteceu falecimentos recentes dentro do mundo do fisiculturismo brasileiro de atletas que nem tiveram um problema em si no coração, mas eles passaram por uma situação que precisava do que a gente chama de reserva miocárdica. O que é isso? É a capacidade do coração lidar com situações que ele tem uma alta demanda. Então, o menino teve uma pneumonia, foi precisar fazer uma cirurgia de emergência, o coração não aguentou o tranco, porque ele não tinha capacidade cardiovascular. Então, era uma pessoa com corpo fitness, mas sedentária por dentro, entende? Então, é importante o treino de cardio, e se for pensar em horário, eu recomendo que ou você faça no horário separado da musculação, com uma certa distância, com algumas refeições entre o treino de cardio e a musculação, para não interferir na sua performance na musculação, porque, óbvio, estou falando aqui da importância do cardio e tudo mais, mas a prioridade para a maioria das pessoas, esmagadora maioria das pessoas, sempre vai ser o ferro, sempre vai ser a musculação, sempre vai ser por shape. Ou então você faça depois da musculação, justamente para, você só tem um horário do dia para você fazer atividade física. Então você já quer unir o útil ao agradável, você já está lá na academia, então a esteira está ali do lado, você vai fazer. Você primeiro treina, puxa ferro, depois você faz o cardio, porque o importante é você ter reserva de energia 100% ali para você fazer o seu treino de musculação. O cardio, ele é um complementar. Boa. E já que a gente tá falando do cardio, tem também sempre uma pergunta clássica que é do abdômen, né? De você fazer localizado para definir o abdômen. Uhum. Lembra do AB King Pro? Putz! Era o AB King Pro. Você lembra desse? Era uma máquina de dar choque no abdômen? Mano, esses negócios deviam ter sido presos, sei lá. Isso aí não funcionava o AB King Pro? Não, era fake. Fake, tudo fake. Porque hoje, já junto com essa pergunta do André, e você falou aí da tua esposa, ô Vitor, a gente também teve um boom de clínicas de estética. Sim. Negócio brutal, cara. Tem massagem, tem vários... E você de tem... tirar gordura, aí né? você tem... Lipoaspiração. Não, a lipo já é um procedimento cirúrgico, né? Mas você tem as enzimas, aí tem corrente russa, tem aquele que é gelado,
que congela a criolipólise. Aí você tem as massagens, drenagem linfática. Drenagem. Isso é uma coisa que cresceu gigantemente. Sim. E tem, aí eu quero até saber pra você se é mito, se é lenda, que se dá pra perder a gordura localizada. Não, não dá. Assim, mas algum desses procedimentos tem algumas fundamentações científicas. A criolipólise, por exemplo, ela de fato ajuda a pessoa que já está num processo de déficit calórico, já está em dieta, já está treinando. Ela ajuda a dar aquela, tipo, digamos assim, quebrada naquela gordura para facilitar a queima, às vezes, de uma gordura localizada que estava ali mais persistente e não sair. As enzimas, aí já tem gente que fala que tem comprovação científica e tem gente que fala que não tem. Eu diria que se for para fazer, é melhor que também faça nessa mesma situação. Você já está treinando, já está fazendo dieta, você já está no processo, você só quer realmente dar aquela lapidada final naquela gordurinha chata, e daí você paga e vê se funciona, né? Se não funcionar, você simplesmente não volta mais ou não faz. Agora, do ponto de vista metabólico, perder gordura localizada, infelizmente a gente não consegue. A gente não consegue direcionar onde o nosso corpo vai queimar gordura antes. Então, se a pessoa tem tendência a ter culote, normalmente vai ser o último lugar que ela vai perder gordura. Então, por isso que eu falei daquele processo longo de queima de gordura. São meses em dieta, com paciência, manipulando a dieta para a pessoa também não ficar sofrendo tanto e etc. Para o abdômen marcar mais, hipertrofiar ele ajuda. Mas também tem um fator genético também, o desenho do abdômen. Por exemplo, eu na hora de passar nessa fila lá no céu, me chutaram, tá ligado? Quando eu era fisiculturista, o meu abdômen era um lixo, assim. Era o pior grupamento do meu corpo, mesmo eu treinando ele pesado e buscando hipertrofiar e tudo mais. E tem aqueles desgraçados que o cara nasceu e já tá com os bloquinhos ali, tá ligado? Mas parte da vida, né? Mas o processo de treinar o abdômen ajuda, mas ficar com o abdômen definido é queima de gordura mesmo. Mas aí tem que fazer o quê? 600 abdominais por dia? Como é que é? Como é que assim? Tem que meter carga no abdômen. Meter carga no abdômen, peso, exatamente. Número, todo dia, como é que é? Assim, quando a gente fala de treinamento, a gente fala de volume de séries total na semana. Então você pode pegar um músculo, digamos que você consegue, o seu corpo se recupera bem, você faz 15 séries de um músculo X. Você pode pegar e fazer essas 15 séries em um só dia, ou você pode pegar 3 dias da semana e dividir 5 séries em cada um desses dias. Então a ciência do treinamento, ela analisa dessa maneira e ela percebe que, no geral, quando a gente está falando de volume de séries, a distribuição não importa tanto. Porém, existem algumas decisões assim, em relação à divisão de treino que ajuda a pessoa a progredir mais carga, né? Ganhar mais força, que é justamente pegar a quantidade de exercício total que ela vai fazer de um determinado músculo e não fazer tudo num dia só, porque o primeiro exercício ela vai fazer super bem e se ela está indo para um quarto, quinto exercício, ela vai estar super cansada. Então, existem algumas divisões de treino, tipo, por exemplo, ABC, que a gente faz ABC, ou ABC, descanso, ABC, né, nos dias da semana, assim, que daí você divide os seus dias de treino, então você tem mais de um dia de treino de determinado músculo. Vale o mesmo para o abdômen, que eu gosto de trabalhar. Como abdômen e panturrilha são 2 músculos que a maioria das pessoas tem dificuldade de desenvolver e normalmente precisam de um volume de treino maior do que o resto, eu intercalo nos dias de treino que a pessoa tem na semana. Então, digamos que a pessoa treine 5 vezes na semana. Eu coloco um dia ela finaliza com o abdômen, um dia ela finaliza com panturrilha, por exemplo. E o treino tem que ser pesado, porque você quer hipertrofiar o abdômen, justamente para ele saltar e aparecer nos sulcos, né? Porque o que divide o abdômen são tendões ali do reto abdominal, que eles atravessam a parede do ventre muscular, que é o que a gente chama, né? O músculo ali, em si, a peça de picanha ali, sabe? E daí, mas você pode ter um abdômen hipertrofiado, ter uma camada de gordura por cima, vai acabar que não vai aparecer.
E o AB King Pro não funciona. Não. E tem uns negócios de choque também. Isso aí... Mas o AB King Pro era choque. choque, então. Porque isso aí é tipo assim, ele dá um estímulo de choque, o músculo contrai e teoricamente você ganha tônus. O que seria tonificação? Seria ele ficar mais durinho. Mas isso, esteticamente falando, tem quase impacto nenhum se a pessoa não tá extremamente seca, entendeu? Agora, se for uma mulher magra, que já faz uma musculação, sabe, uma madame que faz aeróbico, é o tipo de gente que aparecia nesses comerciais. Nossa, era um negócio que colocava um cara gigantesco, boladaço fazendo AB King Pro. Porra, meu. A cara na trembolona. O cara suava a testosterona, o AB King, ó. Faça o AB King Pro. E assim, você faz o AB King Pro trabalhando. Aí o cara ali, ó, trabalhando ali com o AB King Pro. Aqui, ó. Quem dera, né?